Tem que começar agradecendo o pastor Júlio pelas palavras dele, né? Um homem muito generoso. Muito obrigado, pastor Júlio. Obrigado à pastora Catiane pelo convite. Obrigado por estar aqui servindo vocês. É uma alegria muito grande estar aqui. Nós somos um só, manancial de vida, esse rio que jorra, né? Glória a Deus. Obrigado ao apóstolo Ronaldo, né? E com muita alegria mesmo, né? A gente vem aqui trazer uma palavra para vocês. Mais uma vez agradeço ao pastor Júlio pelo convite. Oi? Vou trocar? Essa aí estava ainda com o cheirinho do meu amor, pô, sacanagem. Amém. Não. Amém. Já vai mudar o cheiro. Oxe, não, tá aqui, é bom. Meus queridos, para falar nisso, para falar da palavra, eu convido vocês, abre a sua Bíblia em João 14, e a gente vai ler o João 14, 6. João 14, 6. Amém? Agora sim? Pronto. Amém. Glória a Deus. E João 14, 6, a gente já ouviu isso várias vezes, né? Amém? E respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, para buscar, Senhor, uma palavra que edifique a nossa caminhada, Pai. Uma palavra, Senhor, que faça ter sentido, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na obra do Senhor. Obrigado, Senhor, por estar buscando mais e mais e buscar entendimento. Abre, Senhor, a nossa mente, abre, Senhor, os nossos olhos, que nós possamos, ó Pai, buscar mais e mais sabedoria, Pai. Que nós tenhamos, ó Pai, visão de águia, que nós possamos verdadeiramente enxergar qual é o propósito, qual é o sentido que Tu queres da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Deus. Para falar dessa palavra abençoada, que Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Para percorrer esse caminho, a gente tem muitos sentimentos. Sentimento de alegria é a velocidade. Alegria nos faz caminhar. A alegria do Senhor é a nossa força. A presença do Espírito Santo na nossa vida é a alegria. Mas a gente não vai ficar alegre o tempo todo, a gente tem momentos de dor. E muitas vezes a gente fala da dor e questiona muitas vezes o momento de dor, mas a dor nos faz parar. A dor é um momento, né? Então, se a alegria nos faz caminhar, a dor nos faz parar. E eu até brinquei com o pastor Júlio quando eu cheguei aqui, que eu ia falar alguma coisa que tem a ver com ele, tem a ver com o que ele faz. E aprove o Senhor trazer o Zé aqui, o José também é motorista, o José. Então, para o motorista, deixa eu até perguntar, quem dirige aqui? Quem é motorista? Levanta a mão, quem é motorista? Não é motorista? Porque é bom saber quem dirige, porque quando a gente fala, e eu quero convidar vocês para entrar comigo de pé direito nessa ministração. Entrar comigo de pé direito, o que tem a ver o pé direito? Porque eu vou fazer uma analogia. E essa analogia, essa comparação, essa metáfora que a gente acaba trazendo para aclarar alguns pontos, né? A alegria na nossa vida, comparado, por isso que eu perguntei e falei do pé direito. Quem dirige sabe que o pé direito é o pé que eu acelero o carro, mas é o mesmo pé que eu breco. A alegria é o acelerador. Enquanto você está acelerando, quando você está correndo, a alegria de correr, de ir, né? Mas tem momentos que você tem que parar bruscamente. Tem momentos que você precisa e vai parar. O freio nos faz parar. Mas o freio, que eu estou comparando com a dor não é uma falha no projeto do homem. Deus nos faz parar
Porque a vida tem curvas e tem momentos que a gente não vai andar o tempo todo, porque ou você está indo ou você está vindo, mas você está indo de um lugar para outro, e quando você chegar, você cumpriu aquele destino, aquela missão. Você passa por momentos que você tem que fazer coisas do direito de ir. Hã? Aquela coisa da microfonia, né? Você tem que achar o melhor lugar, né? O direito de ir e vir. Eu tenho que ir, tenho que vir, eu vou e vou voltar. E Jesus fala que Ele é o caminho. Enquanto a gente está no caminho, a gente é abençoado. E eu quero fazer essa comparação do carro, do acelerador e do freio, porque se você comparar, né, a nossa vida como carro também, né, qualquer veículo, carro, caminhão, ônibus, é diretamente proporcional à potência do motor, a potência que o motor tem, a dinâmica do freio. Quanto mais forte eu tenho um motor, mais forte eu tenho que investir no sistema de freio para aquela máquina. Deus nos capacita assim, Deus nos dá força. Deus nos dá força para suportar o nosso fardo. E Deus trabalha, e muitas vezes, e aí é que eu quero trazer a gente para trazer a palavra dor. Muitas vezes a gente passa por momentos de dor, muitas vezes a gente atravessa o deserto, e a pastora falou o negócio da dor, do tempo, e as pessoas perdem tempo da angústia, né, da depressão. A depressão, o que é a depressão? Depressão é uma dor profunda na alma. A depressão faz as pessoas paralisar. Uma dor faz um trauma. A dor que traumatiza, né? E trazer o exemplo de um carro, quantos carros que não sofreram uma manutenção, né? E deixou de parar, o freio não funcionou, e ele veio a acontecer um desastre e teve o PT, perda total ali, né? Vocês que são motoristas, né, quem dirige já viu, e também não precisa ser motorista, né? Quantos acidentes a gente vê nas estradas, quantas carcaças de carro a gente vê parado, toda retorcida, porque o freio não funcionou, né? E quantas vezes a gente é assim? Quantas vezes, eu até comentando da ministração com a minha esposa, quantas vezes eu não parei e passei por cima? Quantas vezes o nosso freio que estava ali precisando ser usado e você não parou e você atropelou uma situação que podia ter, era só uma curva, né? Mas muitas vezes a gente passa por momentos de dor e aí eu precisei parar e parei. Muitas vezes a gente para, é traumatizado por aquele momento, aquele trauma, aquela dor, e aí a gente questiona Deus, né? Deus, por quê? Oh Deus, por quê? E aí Deus, no silêncio dele, nos faz, sabe, parar e pensar, filho, esse deserto que eu te coloco é só uma escola, aprende. Porque a mesma dor que você vê, às vezes o teu companheiro passando, alguém passou ali do lado e você achou que a pessoa ia se arrebentar. Aí de repente você olha, aquela pessoa levanta, sabe, e caminha. E aquela pessoa às vezes até tem uma capacidade física mais fraca que você, e você fala, e ela suportou aquilo. Por que ela suportou? Porque ela estava preparada para passar aquele momento. Muitas vezes a gente passa assim por situações, e a gente passa por dor. E se você parar e olhar, dores pequenas que você passou lá atrás, é o que te faz realmente ser forte hoje. Quando Deus, Ele chama, né, quando recolhe Moisés e Ele chega para Josué, o que Ele fala para Josué? Esforça-te e tenha bom ânimo. É com a força que Deus dá para a gente que a gente vai conseguir, nada vai ser de graça. E eu bati no peito aqui por causa dessa camiseta que a gente está, que é a camiseta do nosso projeto. A frase que está aqui é: não pense que vai ser fácil, pense, vai valer a pena, né? E a base bíblica para essa frase aqui está lá em Efésios 4:13, né? E a gente pode passar por tudo, né? Posso passar todas as coisas, né? O apóstolo Paulo fala nessa palavra que eu posso passar
por fartura, posso passar por privações, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Deus está aí, Deus não te dá um fardo, olha que benção, Deus não nos dá um fardo maior do que a gente não possa suportar. E quando o fardo parece grande, Deus ainda dá o escape. Deus sempre, sabe? Então, por isso que na presença de Deus não existe a palavra desespero. Deus nos capacita, Deus nos dá essa sabedoria para usar o nosso freio. E uma sabedoria até maior para... muitas vezes a gente passa por situações, e muitas vezes, né? Você vê que quem já dirigiu, passou, e quantas vezes você não falou quase? Eu quase bati, entrei cantando naquela curva, né? Uma curva que você podia ter arrebentado o carro, ou arrebentado alguém, ou o livramento de você tomar uma fechada e conseguir sair da fechada. Aquele cachorro que entrou na tua frente, o motoqueiro que tesourou na tua frente, você conseguiu, sabe, desviar, aquela presença de espírito de conseguir ter o livramento. Mas tem uma coisa que acontece na vida da gente, é que tem muitos livramentos que a gente não enxerga. Teve muitos livramentos que você passa, o vento passou ali na frente e alguém olhou e falou quase, e você não viu. Os anjos do Senhor nunca desamparam aqueles que o temem, né? E dentro dessa palavra de dor, né? A gente passa por dor. E a gente está passando um momento, esse momento do Covid, esse momento que a gente vê tantas pessoas, essa igreja está vazia por conta disso, quantas pessoas estão recolhidas com medo, mas existe um grande propósito nisso. Qual é o grande propósito que tem? Porque a vida da gente sempre vai ter, e sabe, a palavra de Deus, a vontade de Deus, a palavra e a vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E sendo boa, perfeita e agradável, a gente vê o que a gente vê nessas histórias. O próprio exemplo desse Covid. Quem é que ele debilita? Quem é que ele chega e arrebenta? É quem está fragilizado, quem tem uma imunidade baixa. E 80% das pessoas vão pegar o Covid e vão ser o quê? Assintomáticos. O que é o assintomático? É quem pega uma gripe e às vezes nem espirra. Sabe que está constipado, às vezes toma ali um Doril, mas às vezes nem o Doril você toma, né? Doril não, nem é remédio, é Benegripe, né? Doril é para dor, né? O cara ora, isso acontece mesmo, o cara não ora. O cara está com uma dor de cabeça, e aí ele pega um copo de água, toma um remédio, e acha que o remédio tirou a dor dele. Se ele tivesse tomado só um copo de água, será que a dor não passava? Às vezes passava. Às vezes você está tão tenso que um copo de água, esse líquido abençoado, que só existe vida, né? Porque existe água, né? Só existe vida, né? Na criação do mundo, pairava ali, né? A luz pairava sobre as águas, a água, esse líquido abençoado aqui, e é que por falta de água que muitas pessoas morrem, né? E por que eu apontei essa água? Porque eu quero frisar esse exemplo que eu dei do freio. O freio, que muitas vezes quebra e retorce, aquela carcaça retorcida que eu trouxe a lembrança de vocês, muitas vezes, aquele carro que você viu arrebentado ali, o que ele não teve? Ele não teve manutenção, né? A manutenção que você tem que fazer, sabe, você deixa de trocar a pastilha de freio do seu carro, você deixa de colocar o óleo, né, baixar o nível do óleo do carro, você deixa de tomar essa água, né? As pessoas se alimentam mal, e aí é até legal essa coisa, né, pastora? Né? Quem viu o shape da pastora 2 anos atrás, né? Esse preço que você está pagando para cuidar da sua saúde, né? Você está cuidando do que Deus te deu? Você cuida, sabe? Você se alimenta bem, você dorme bem, você faz a manutenção nesse freio, porque se você não se cuidar, se alimentar bem, dormir bem, você vai ficar doente. Peraí, mas isso aí já era conselho de vó? A avó falava,
Qual é a tristeza de uma mãe que quando está alimentando o filho não come? Filho, se você não comer, você vai ficar doente. Filho, você tem que comer para ficar forte. Se uma mãe fala isso para o filho, se uma mãe e um pai estão preocupados com o alimento do filho, quem dirá Deus para esse alimento? Filho, você está se alimentando? Filho, você está se cuidando? Porque a palavra de Deus nos fala o seguinte: em nenhum lugar da Bíblia, sabe, a Bíblia fala assim: se você quer sabedoria, peça. Se te falta sabedoria, peça e vai te ser dado, né? Não vai ser cobrado, peça. Então Deus não pede tolos para caminhar com Ele. Deus pede, Finha, que benção, eu vou tomar água, eu vou fazer a manutenção. O copo de água que você toma, esse gole de água que a gente toma, é aquele negócio, né? A gente que dá aula, a gente sempre tem que voltar e falar, nós somos mamífero. Mamífero é um animal de sangue quente. E esse nosso estômago aqui é uma fornalha. Quando você come um alimento, sempre lá o alimento tem o que? Calorias. Quais as calorias que tem? Quantas calorias tem? Nós precisamos consumir alimento calórico, né? Mas se você não hidratar, né? Se você não hidratar o teu corpo, o teu rim sofre. As pessoas que não bebem água vai ter problema de rim. O rim é o que? É um filtro, né? E esse filtro precisa, né? É como uma esponja, aquela esponjinha que você lava a louça lá, você lava a louça com aquela louça. Eu estou falando da água, estou falando da esponjinha para falar da manutenção, do cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo, a morada do Espírito Santo. Nós não podemos ser negligentes com essa coisa que Deus nos deu, porque Deus, né? As pessoas brigam com Deus porque Deus leva pessoas, porque são duas coisas que Deus nos entrega a vida. A nossa vida não é nossa, não nos pertence, Deus deu e tira a hora que Ele quiser. Deus dá a vida e dá o tempo. A pastora falou do tempo com muita propriedade, né? As pessoas sofrem perdendo tempo olhando para trás, olhando, né? Dando o exemplo aqui do carro ainda, em vez de olhar no para-brisa, olhar para frente, fica olhando no retrovisor. Dá para dirigir olhando no retrovisor? Não. Você vai dirigir olhando para o para-brisa, você vai conseguir acelerar, né? Caminhar com a velocidade que Deus prepara para você em direção ao seu milagre, diretamente. Ô pastor, eu não olhei a hora, viu? Eu não olhei a hora que eu comecei, então me perdoa aqui, né? Se eu começar a me estender assim, você levanta a plaquinha para mim, tá, por favor? Né? Esse negócio de levantar a plaquinha, a gente sabe o que é, né? Ninguém levanta a plaquinha, mas levanta a plaquinha aí. Porque a minha esposa também fala que eu sou muito prolixo, tá? Se eu começar, o pessoal que está com a gente lá no projeto sabe que a gente começa a falar, se a gente se empolgar, mas amém. Cuidado, né? A palavra de Deus fala assim: vinde a mim todos os que estiver cansado. Quem estiver cansado, por quê? Porque o fardo é leve e o jugo é suave. Quando as pessoas se afastam de Deus, quando as pessoas não estão na presença de Deus, a dor vem. E uma dor forte que vem é a dor do arrependimento. Uma dor forte do arrependimento que faz as pessoas realmente travarem. E eu quero falar disso porque a dor que trava... Por que eu estou querendo falar da dor que trava? Já é para citar. Eu vim com essa camiseta, não foi por acaso? Essa camiseta aqui é do nosso projeto, o Projeto Amareis. O Projeto Amareis é um projeto que a gente abraçou aí já tem 5 anos, e a gente trata lá na questão de dependente químico, né? Então, realmente, essa coisa da dependência química, a gente vê muitas pessoas chegando lá para a gente, e aí a gente conclui, a dor leva a uma fuga.
Normalmente as pessoas que vão para a dependência química, porque a dependência química, seja qualquer, né, o vício. A gente fala assim, vício é aquilo que te tira o controle. O que é o vício? Vício é aquilo que... Porque você tem o controle na tua vida. Você quer acordar, levantar, trabalhar, ir, fazer... Você quer ter o controle, né? Mas o vício tira o controle. E toda a história de vício, ela tem uma história de dor. Uma dor, um trauma, alguma coisa que paralisou a pessoa e a pessoa deixou de caminhar. E aí ela se esconde dentro dela mesma. E aí ela se esconde dentro dela mesma nessa fuga interna e a busca por um momento de alegria, um momento de prazer, os momentos da carne, e deixa de cuidar, né? É um caminho rápido para a morte. E a gente... É com muita tristeza que a gente vê almas se perdendo, e aí vem uma coisa do plano do maligno para destruir a família. Porque a família é o maior projeto que Deus tem. E o plano eu falei que Jesus, eu quis fazer essa comparação até para finalizando, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e se Jesus é o caminho, o inimigo é o atalho. Se Jesus é a verdade, o inimigo é a mentira, e a dependência química é uma vida de mentira, né? E se Jesus é a vida, e uma vida plena e abundante, o inimigo é a morte. E a morte, muitas vezes a gente pensa na morte como a última e derradeira, mas muitas pessoas morrem em vida. E quando as pessoas começam a morrer, elas não morrem sozinhas, elas começam a matar, porque toda morte violenta, a toda morte violenta, quem está no entorno morre um pouco também. Porque essa pessoa que morre, ela começa a questionar Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? É um plano do maligno para afastar as pessoas da presença de Deus. E esses traumas, né, muitas vezes, esse momento de dor, esse momento que a pessoa só aparece como uma carcaça de carro que ficou parada numa das muitas curvas aí dessas estradas da vida. Mas igreja é hospital. A gente precisa de trazer cura e restauração todos os dias. E agora eu quero convidar vocês, a gente vai fazer uma oração agora, eu quero levantar agora, e a gente fazer mesmo uma oração, porque é a oração que nos traz mais... Eu até vou pedir para apagar a luz, quer ver? Eu acho que essa oração que a gente faz no escuro, ela sempre... Eu quero que você feche seus olhos, procura lembrar aquele momento de dor, um momento que realmente te afligiu. Volta para ele e não deixa o inimigo acusar você desse momento. Porque a dor, ela faz parar sim, né? Mas Deus tem com essa proposta de renovo, Deus traz esse renovo. Olha para o seu pé direito e fala, eu vou acelerar, quando eu precisar acelerar, eu vou parar, quando eu puder e precisar parar, eu quero ter o controle na minha vida, eu quero ter a direção, eu sei que Jesus é esse caminho, é a verdade e a vida. Senhor, que eu possa percorrer o caminho que Tu tens para mim, Senhor Jesus, que eu viva verdadeiramente esse caminho de verdade, Pai, que eu busque na Sua palavra coisas que realmente edificam a minha caminhada, Pai. Mas a vida plena e abundante, ela vem com uma proposta de uma vida, Senhor, que eu possa reconhecer os momentos de dor que eu tenho, que eu vou ter, como momentos que vão me capacitar para uma plenitude maior da minha existência. A dor não é um defeito, não é uma falha no projeto de Deus nas nossas vidas. Eu tenho que entender o propósito da dor que eu estou passando. Então, que eu possa verdadeiramente enxergar na dor que eu estou passando, que seja, Senhor, para entender qual é o propósito do que eu estou passando. Senhor, em nome de Jesus, opera, Senhor, o Teu milagre na minha dor. E me capacita, Senhor Jesus, para esses momentos, ó Pai, que eu possa verdadeiramente acelerar e caminhar, Senhor Jesus, na velocidade que Tu tens para mim. Oh Deus, aleluia, obrigado, Senhor, abençoa meu Pai. Amém.
Amém. Obrigado, meu Deus. Acende para mim, filho. Acende, pode acender para mim, por favor? Né? Obrigado. E como a gente sempre faz no projeto, né? Eu gosto muito de dividir esse momento da conclusão com a minha esposa. No projeto a gente faz isso, né? Eu sempre falo, trago. E aí eu falei para ela, eu não queria fazer a conclusão não, deixar para você fazer a conclusão, né? Porque o fechamento, uma coisa que eu aprendi assim, tem uma frase que fala, você quer ser feliz ou quer ter razão? As mulheres querem ser felizes, porque razão ela tem o tempo todo, né? Glória a Deus. Como o Ronildo falou, no projeto a gente costuma fazer assim, né? Ele fala uma parte e eu termino. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Irmãos, Jesus é o caminho, né? Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Agora eu pergunto para você assim, que caminho é esse? Sabe? Que caminho é esse que Deus está nos colocando? Né? Se Jesus é esse caminho, qual é o que eu quero assim que vocês entendam? Assim, qual é o foco? Qual é aonde a gente vai chegar? O que Jesus quer da gente? Aonde que Ele quer, né, que a gente alcance? Aonde que Ele quer que a gente chegue? Eu sempre penso assim, Jesus não colocou a gente aqui para levantar cedo, para tomar nosso café, para ir trabalhar, para almoçar, para jantar. Gente, seria uma coisa muito boba, sabe? Assim, eu estar no mundo para isso. Eu estar no mundo para fazer só essas coisas. É gostoso? Sim, ter a família, você tem seu lar, você tem seu casamento, é gostoso. Mas se você pensar que o plano de Deus é muito mais do que isso. O plano de Deus é o quê? De salvação. Não só para você, mas para a sua família, para a sua descendência. E quando a gente começa a pensar que o plano de Deus é a salvação, aí você vê, como o Ronildo falou, qual é o propósito que Deus tem no que você está passando. Será que Deus, como Pai, né, um Deus de amor, um Deus que entregou o Filho dele por nós, será que o propósito dele para a gente é de nos fazer sofrer? É de querer que a gente passe por coisas assim que doam o nosso coração, que doa, sabe, a nossa caminhada? Não. Jesus, Ele queria que fosse tudo, sabe, o que Ele planejou para a gente é coisas lindas, é coisas boas, é coisas grandes, é para a gente chegar na onde Ele quer, que é a salvação nossa, que é a salvação da nossa família, é o que Deus quer, porque senão Ele não teria dado o Filho dele por nós. Mas aí quando vem as situações difíceis, quando vem a dor, quando vem, sabe, aquelas coisas, dificuldades, a primeira coisa que a pessoa pensa é, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está deixando isso acontecer comigo? Mas na verdade a gente não pode perguntar, no projeto a gente fala muito isso, a gente não tem que perguntar por quê, eu tenho que perguntar para quê? Porque, gente, com certeza, tudo que a gente passa tem um propósito, tem um plano de Deus. E como eu falei, nada melhor do que a gente dar o testemunho da gente, para que as pessoas entendam, né, por que eu estou aqui, como que eu cheguei aqui. Em 2005, eu ainda não era evangélica. Muitas pessoas chegaram, muitas pessoas me chamaram, né? Eu tenho meu irmão que é pastor, tenho minha cunhada que é pastora, a minha família, muita gente são evangélicos. E Deus mandava, sabe aquela história do barquinho, que Deus vai mandando, que a pessoa está se afogando, e Deus manda várias coisas para salvar a pessoa? E aí depois ela fala assim, Deus, o Senhor não me ajudou? Ela não entendeu. Na verdade, Deus mandou muita coisa.
mandou barco, mandou helicóptero, mandou um monte de coisa. E a pessoa não entendeu e achou que Deus não estava ajudando. Foi isso que acontecia comigo. Deus mandava pessoas ir na minha casa, falar do amor de Deus, falar que, sabe, Ele queria me dar a salvação, que eu tinha uma vida com Ele, sabe, uma promessa de vida muito grande. E eu não entendia. Eu falava assim, minhas primas até riam de mim, porque elas falavam, nossa, acho que está ficando doida. Quando eu ficar velha, eu vou para a igreja. Eu achava assim que para ser crente tinha que ser velho. Sabe, porque eu pensava, eu vou de coque, né? Não vou poder pintar mais meu cabelo, vou ter que usar saiona. Então quando eu ficar velha, eu vou para a igreja. E isso foi passando o tempo, foi passando. E Deus mandando, Deus enviando, Deus falando comigo, né? E eu só deixando. Quando foi em 2005, meu pai caiu no banheiro, meu pai passou mal, meu pai foi levado para o hospital, ficou internado. E no hospital eles falaram que ele estava com pneumonia, muito grave. Ficou internado. Quando foi à noite que trocou o plantão, o outro médico já falou que não era pneumonia mais, que era... Como é que era aquela... esqueci o nome. Gente, esqueci o nome. Não era pneumonia, eles falaram outra doença. E aí foi fazer outro tratamento para o meu pai. E naquele tratamento, eles aplicaram um remédio que... aquele remédio deu uma alergia nele. Então, quando o médico trocou o plantão, que ele mudou todo o medicamento, né? Ele mudou todo aquele medicamento e ele foi aplicar outro remédio, meu pai começou a passar mal. Então, as veias dele começou a saltar, ele ficou vermelho, ele ficou passando mal, ele foi ficando assim, sabe, parecia que a falta de ar... Começou assim a desfalecer. E eu olhando para aquilo, eu falei, meu Deus, meu pai está morrendo, meu pai vai morrer. Eu fui para o corredor do hospital e comecei a clamar, porque assim, a gente não quer aceitar Jesus, né? Mas a gente sabe qual é o caminho. A gente sabe o caminho certo. Porque Deus já mandou pessoas para falar desse caminho para a gente. E aí, quando a situação aperta, o que a gente faz? A gente corre para ver se dá tempo, né? E foi isso que eu fiz. Eu dobrei meu joelho no corredor daquele hospital e eu comecei a orar, a clamar, a falar, Senhor, tira meu pai dessa situação, Senhor, livra ele. Deus, eu sei qual é o caminho, eu sei. Então, por favor, Deus, tira meu pai dessa situação que eu vou para esse caminho. Eu vou. E eu fiz o propósito com Deus. A minha filha, a Bruna, já vinha para Manancial. E aí eu comecei a vir... E ainda falei para Deus assim, né? A gente é tão assim que eu falei, Deus, eu vou ou na quinta ou no domingo. Tá bom? Se eu não for na quinta, eu vou no domingo. Mas uma vez por semana, eu quero ir para a igreja. E assim eu comecei. Gente, eu saía de casa, porque o Ronildo não era crente, ele era católico. Então eu saía de casa, deixava ele e ia para a igreja. Só que meu coração apertava, eu pensava naquela hora assim, por que eu fui fazer esse propósito? Onde eu estava com a cabeça? Por que eu fiz esse propósito com Deus? Que agora eu tenho que cumprir, eu tenho que ir ou na quinta ou no domingo. E assim eu comecei a fazer, se eu não ia na quinta, eu ia no domingo. E o Ronildo não ia. E ele falando para mim, né, eu sou católico, eu não vou mudar, e você vai, mas eu não vou. E eu fui 1 ano sem ele estar junto comigo. Só que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão lindo, que era assim, quando saía de casa, eu saía com aquela coisa assim, por que eu fiz, né, esse propósito? Mas quando eu chegava na igreja, gente, que coisa mais linda, parecia que eu estava assim no céu, sabe? Aí os louvores, a palavra, né, sendo ministrada, Deus falava comigo, sabe? Deus tratava comigo, eu aprendia. Aí eu voltava para casa, falava, ai Deus, obrigada porque, né, eu estou na igreja, obrigada porque o Senhor, né, me abençoou, obrigada por esse propósito seu na minha vida, porque a doença do meu pai foi um propósito de Deus, porque senão eu não teria ido. Ele me chamou de várias maneiras, ele me chamou pelo amor, ele me convidou, ele mandava as pessoas me convidarem, mas como eu não fui, teve que ter a dor.
E aí, quando teve a dor, foi que eu fiz o propósito. Deus, eu vou para a igreja. E aí, meu pai, né, não falei para vocês, mas meu pai foi curado. Meu pai saiu daquele hospital, foi para o hospital do servidor. Quando foi na segunda-feira, era na sexta-feira, na segunda ele já estava bem, já estava em casa. Então, sabe, foi tudo uma bênção de Deus. Meu pai, que quase morreu, já estava ali curado. E eu continuei na igreja. Como estou, graças a Deus, até hoje, né? E aí, como eu falei, eu fui 1 ano sem o Ranildo, depois ele foi para o encontro, passou no encontro e, graças a Deus, está aqui comigo. Então, é para a gente entender o propósito de Deus na nossa vida. Que o foco é o quê? É a salvação da nossa casa, a nossa salvação, a salvação da nossa família. Mas Deus, Ele vai fazendo, Deus, Ele vai tratando, Deus, Ele vai cuidando, Deus, Ele vai mudando aquilo que precisa ser mudado. Mas a gente precisa entender e nunca perguntar, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Não, Senhor, para quê? Porque quando a gente fala, Senhor, para quê? Deus vai nos dar a resposta. Quando você está passando uma situação difícil e você fala, Senhor, para que eu estou passando isso? Deus vai te mostrando aquela luz. Deus vai te falando assim, olha, é por isso, isso eu posso até não entender na hora, mas depois eu entendo. E hoje, graças a Deus, sabe, eu entendo que Deus trabalhou na minha vida, né, através da vida do meu pai, para que eu fosse para a igreja, para que eu fosse tratada. Depois de 5 anos, meu pai faleceu, mas foi outra vida, porque eu já entendia quem Deus era na minha vida. Então, irmãos, é isso. Sabe, é você entender as promessas, as coisas grandes que Deus tem. Mas você precisa saber que quando você está passando, quando você está sofrendo por alguma coisa, Deus quer falar com você, da maneira como Ele falou comigo. Deus quer cuidar, Deus quer tratar você. E às vezes é você, ou através de você, a sua família está enxergando. Quantas vezes a gente passa uma dificuldade e a nossa família depois fala assim, nossa, como é que você conseguiu passar? Como é que você conseguiu aguentar? Porque a gente está sendo observado, a gente está sendo notado todos os dias. Então Deus, Ele conta comigo e com você. Então, irmãos, independente do que você está passando, começa a falar, Senhor, me dá forças. Senhor, eu sei que o Senhor é o caminho. Eu sei que o Senhor está me tratando. Eu sei que eu vou ser melhor a cada dia. Eu sei que amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje. Não é melhor do que ninguém. Não é melhor do que o meu amigo. Não é melhor do que eu mesma. É ser melhor do que eu fui ontem. Né? Pedir para Deus que eu esteja sempre no centro da vontade dEle. Amém? E aqui eu coloquei aqui... Em tudo Deus tem um propósito, mas tudo depende de mim. Eu escolho o caminho é certo, é a verdade, é a palavra. A palavra me traz a vida, e a vida é vida com abundância, porque é assim que nosso Deus nos trata, uma vida com a abundância. Amém? Que Deus possa ter falado assim com cada um de vocês, que Deus possa, sabe, não sei o que vocês estão passando, o que já passou, o que vai passar, mas que Deus possa ter falado com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.